Olá! A dívida pública federal é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit do orçamento do governo federal. Em outras palavras, são os empréstimos tomados pelo governo para fazer investimentos e pagar dívidas, quando não tem dinheiro em caixa para isso. Na conta da dívida bruta está incluído também o pagamento da própria dívida. A sustentabilidade da dívida pública brasileira é o tema do Agenda Econômica de hoje. E para falar sobre isso, nós recebemos o professor de economia do Robert and William Smith College de Nova York e pesquisador associado do Instituto Minds do Rio de Janeiro, Felipe Rezende. Bem-vindo ao Agenda, Felipe. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, é um prazer estar de volta. Antes da gente começar, vou mostrar para o nosso telespectador rapidinho como é que foi a evolução dessa dívida pública de 2013 para cá e por que ela está fazendo tanto barulho. Vamos ver. O crescimento da dívida pública bruta brasileira de 2014 para cá é o principal argumento utilizado pelo governo Temer para aprovar a PEC 241, que congela os investimentos públicos por 20 anos. A dívida bruta é aquela que soma toda a dívida do setor público não financeiro, que são os gastos e investimentos do governo, e o do Banco Central com o sistema financeiro, público e privado, nacional e internacional. Em 2013, a dívida pública bruta foi de 2,12 trilhões de reais, o que equivalia a 51,7% do produto interno bruto. Em 2014, o montante subiu para 2,3 trilhões de reais, o que significava 57,2% do PIB. Em 2015, a dívida bruta passou para 2,79 trilhões de reais, que equivalia a 66,2% do PIB. Para 2016, a projeção do governo é que a dívida fique entre 3,1 trilhões e 3,3 trilhões, cerca de 70% do PIB. Bom, olhando assim, esse crescimento nem é tão assustador, mas ele está sendo o principal argumento do governo, que, segundo a avaliação da equipe econômica, está com suas contas descontroladas e, por isso, essa dívida está crescendo dessa forma. Felipe, esse crescimento, a gente olhando no gráfico, ele não parece tão grande. Ele está normal, para a equipe econômica, ele é um crescimento exagerado. Como é que você avalia esse crescimento? Primeiro, entender o que é a dívida pública. Você tem, ao longo dos últimos anos da economia brasileira, você tem que separar o que foi o aumento dessa dívida pública em função da política fiscal e em função de outras políticas. Por exemplo, grande parte da elevação da dívida pública foi em função da política de aquisição de ativos do Banco Central, em particular moeda estrangeira. O Banco Central comprando dólares no mercado. Os dólares para montar as reservas internacionais. Tá. Então, só essa política do total da dívida que hoje está na casa de 70% do PIB, são os dados mais atuais, desses 70% do PIB, 20% não 20%, mas 20% do PIB da dívida, ela é em função da política de aquisição de reservas internacionais. Então, descontando da dívida esse componente, ela já cai para 50%. Né? Um outro componente da dívida, de crescimento da dívida bruta, foi a política de transferência de títulos públicos do Tesouro Nacional para bancos federais, em particular para o Banco de Desenvolvimento, o BNDES. E esse, segundo os dados do Banco Central, só esse componente representa cerca de 9% do PIB. Ou seja, você tem praticamente 30% da dívida bruta, que atualmente está em 70%, descontando isso, cai a 40%, que nada tem a ver com a política fiscal. E o argumento do governo é que a dívida bruta cresceu em função de gastos do governo fora de controle, o que não é verdade. A dívida cresceu em função de duas políticas em particular, que nada tem a ver com a política fiscal. Então, uma redução do teto, um limite do teto, que, na verdade, tudo isso são argumentos para o congelamento dos gastos públicos. Então, esse congelamento dos gastos públicos não vai ter um impacto na dívida e não vai ter um impacto também nas questões que estão sendo ditas outras inflacionárias. O argumento do governo é que, ao estabelecer um teto para os gastos federais, você acaba controlando a dívida pública e a estabilizando essa dívida. Entretanto, não há nenhuma garantia de que, ao estabilizar os gastos, a dívida pública irá cair, porque você pode ter uma situação na qual, embora os gastos estejam estáveis, a receita pode continuar caindo. Há de se considerar que a economia brasileira hoje vive uma crise muito grave dentro do setor privado, como eu mencionei anteriormente. Então, nesse caso, não há garantias que o governo será capaz de controlar o déficit primário. Tudo que ele está controlando é o gasto total, no agregado.
Hoje se usa a dívida, esse ano, né? Nesse ano de 2016, passou a se usar a dívida bruta como referência. Até o ano passado se usava sempre a dívida líquida, que essa sim é de fato o que o governo está devendo. Por que teve essa mudança de parâmetro do ano passado para cá? Porque ao longo dos últimos anos, como eu mencionei anteriormente, o governo começou a adotar políticas, por exemplo, de acumulação de reservas internacionais, que foram fundamentais, inclusive, para isolar a economia brasileira de crises externas, de balanço de pagamentos, que historicamente era uma fonte importante de crises para a economia brasileira. Então, foi uma política que, ao adquirir essa moeda estrangeira, dá mais segurança para a economia. Ou seja, hoje o Brasil, o setor público, é um credor líquido em moeda estrangeira. Ou seja, o mundo deve ao Brasil em moeda estrangeira, em dólares em particular. E isso é muito positivo para a economia. Você tem que levar em consideração esse seguro que foi comprado para a economia brasileira e o custo foi o aumento da dívida bruta. Então, 20% do PIB representa a política de aquisições de reservas. Então, tem esse ponto. Então, por que se diz que essa dívida ela gera uma instabilidade e, por conta dessa dívida, os empresários não estão querendo investir, estrangeiros principalmente não querem investir no Brasil? Esse é o argumento do governo e eu discordo desse tipo de afirmação. O que há um entendimento hoje é de que houve uma explosão da dívida pública, como eles gostam de falar, embora é uma frase emblemática, ela em si não diz muita coisa. Você tem economias que passaram por crises muito graves, em todas elas há um crescimento do déficit público e, como consequência, o déficit público aumenta, a dívida pública aumenta, né? Então, isso aconteceu em outras economias que passaram por crises parecidas com as brasileiras ou mesmo outras crises e recessões financeiras. Isso é normal que aconteça. Entretanto, há um terrorismo econômico sendo colocado de que esse crescimento da dívida inevitavelmente levará a um processo inflacionário. E as premissas dessa afirmação são muito fracas, porque hoje no Brasil não há uma inflação de demanda. É muito difícil, como falei anteriormente, ter algum economista que mencione uma inflação de demanda. A demanda desabou no Brasil, né? Você tem uma economia que vinha gerando superávites primários, ou seja, o governo gastava menos do que recebia, descontando os juros, por mais de uma década. Esse cenário ele somente muda a partir de 2014, que é quando a crise se inicia na economia brasileira, e o déficit primário ele se agrava em 2015. E isso foi muito em função de uma forte queda da arrecadação federal. Ou seja, você tem uma contração econômica, a renda cai, os lucros caem, enfim, a receita, o recolhimento de tributos e impostos cai automaticamente. Então, explica direitinho assim, a gente tem uma crise econômica, isso é inegável, né? Tem um aumento de desemprego, tem uma redução de investimentos, qual é o cerne dessa crise, então? É essa falta de investimento do governo? E aí existem duas premissas. O argumento convencional é de que a crise que a economia brasileira passa, que é uma das piores crises da história da economia brasileira, ela foi em função desse suposto... É isso mesmo? É uma das piores crises da história da economia brasileira? Sim. Hoje isso já é um consenso e fala-se agora na grande recessão, na grande depressão da economia brasileira. Ou seja, as quedas de produto e renda podem ser caracterizadas já como uma das maiores crises da economia brasileira, né? Então, o que aconteceu é que houve uma falha diagnóstica do governo, né? O diagnóstico convencional é de que o descontrole das contas públicas, o suposto descontrole das contas públicas causou esse aumento de dívida, né? A dívida bruta subindo, e esse aumento da dívida bruta causou uma quebra da confiança dos empresários, enfim, dos agentes econômicos, gera um aumento dos juros e, com isso, o investimento privado cai. Esse é o argumento convencional para explicar a crise que iniciou em 2014. Qual o argumento alternativo e a visão que eu venho estressando muito no debate? A economia brasileira vem passando por um processo de fragilidade financeira dentro do setor privado. Tem um dado que fala o seguinte: o setor privado, contando empresas e famílias, tinha uma dívida de 200 bilhões de dólares em 2002. Essa dívida, ao longo da década, em 2014, essa dívida passou para 1,8 trilhões de dólares. Ou seja, é um aumento de mais de 600% do endividamento privado. E esse tipo de dado passou praticamente batido no debate, ou seja, grande parte dos economistas ignora esse problema. Hoje o Brasil passa por uma grave crise de solvência do setor privado. Os balanços estão deteriorados, as empresas não têm fluxo de caixa nem para pagar as despesas financeiras, e essa é a crise que se inicia em 2014. Então, há uma falha fundamental de diagnóstico, porque a PEC 241, em particular, foca no descontrole das contas públicas como causa da crise.
E eu já tenho outro ponto. É uma crise basicamente do setor privado, dos balanços do setor privado. Mas a dívida pública, se a gente pegar a líquida, né, que são os gastos mesmos do governo, ela aumentou também. Ela aumentou, mas um percentual muito pequeno. Lembra que para toda dívida, se eu emito dívida, algum agente vai comprar essa dívida, se torna um ativo. Dizer que a dívida pública cresce, necessariamente, isso quer dizer que alguém está acumulando essa dívida como um ativo. Ora, se a economia passa por uma grave crise de balanços, na qual o endividamento privado cresceu de forma muito mais rápida do que a acumulação de ativos, ou seja, você acumulou muito mais dívida ao longo do tempo do que acumulou ativos, você tem agora um processo chamado de desalavancagem, ou seja, você tenta reverter, minimizar essa dívida. Como que você pode fazer isso? Fazendo o pagamento dessa dívida e uma outra forma é fazendo a acumulação de ativos. E qual é o ativo que está crescendo de forma muito rápida dentro do setor privado? A dívida pública. Isso entra como ativo no balanço do setor privado. Ok, isso é tudo muito teórico, a gente vai tentar traduzir um pouquinho isso para uma linguagem que seja mais acessível ao cidadão comum que não entende exatamente todo esse linguajar da economia no próximo bloco, tá bom? A gente faz um rápido intervalo e volta já traduzindo um pouquinho mais essa linguagem aí da crise brasileira. Já, já.